Bom, pessoal, boa tarde a todos. Hoje nós vamos para nossa aula 11, tá? Que é a aula onde nós iremos falar sobre o cronograma das atividades, tá? Porque para a gente fazer um projeto, existe um cronograma, certo? Como a gente já viu anteriormente, no desmembramento dos componentes para fazer o projeto, existem algumas tarefas, né? Que geralmente elas são gerenciáveis por alguém que está fazendo o projeto. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer: o que é e para que serve um cronograma? O SEBRAE, que é o Serviço Brasileiro de Apoio a Pequenas, Micros e Pequenas Empresas, ele informa o seguinte, que o cronograma é uma disposição gráfica do tempo que será gastado na realização de um trabalho ou um projeto, de acordo com as atividades a serem cumpridas. E esse cronograma, ele serve para nos auxiliar a gerenciar o controle desse projeto, permitindo algumas formas rápidas e claras, tá? Existe aí também o que eu já venho falando para vocês, a sequência, o tempo, a data de início, a data estabelecida para que esse projeto seja pronto. Existem algumas fases também que são intermediárias. Então, na atividade de hoje, eu coloquei lá uma figura, na figura 11.1 e 11.2, que mostram alguns exemplos de atividades, de cronograma de atividade, né? Um cronograma que é feito por períodos, né? E outro cronograma que é feito, por exemplo, por meses, né? O que seria esse cronograma por período? Desenvolvimento do projeto, cronograma por meses, também desenvolvimento do projeto. Então, além da gente planejar essas atividades, existe uma sequência lógica das coisas, uma necessidade de estar ali acompanhando esse controle desse trabalho. Então, por isso que geralmente as empresas utilizam, ou até mesmo quem está fazendo o projeto, algumas ferramentas de gráficos, né, que representa um tempo necessário previsto. Nós já estudamos até gráficos mesmos em algumas aulas aí que a gente teve de estatística, por exemplo, né? Então, nessa figura lá que está no texto, vai exemplificar bastante o cronograma, o desenvolvimento de um projeto, tá? Então, a partir daí, é possível que o gestor, o responsável por esse projeto, ele pode tomar algumas decisões, das quais ele acha que pode ser conveniente, ou também pode tomar distorções, alguma coisa assim, para sempre estar buscando o melhor resultado, tá? Então, fazendo um resumo do que eu falei aqui agora, a gente consegue observar nesse tópico aqui do cronograma, que mesmo em algumas situações de simplicidade ou até de grande complexidade, o importante é sempre a gente estar acompanhando a sequência lógica dessas atividades do cronograma, né, dos gráficos a seguir. Então, dessa forma, fica melhor a gente tomar algumas decisões, né, que pode até facilitar o nosso resultado e fica bem fácil para o gestor. Então, em termos do cronograma, ele é utilizado para nos auxiliar, né, no processo do gerenciamento da composição do projeto. Depois da sequência, tem um outro tópico também, que é os tipos de projetos, né? Que existe o projeto de produção e existe o projeto de serviço.
uma é uma coisa e o outro é outra coisa. No projeto, por exemplo, no projeto de bens, né, num projeto de produtos, não precisam da presença de clientes. Então, para você produzir um produto, os tipos de projetos de produção de produto, ele não precisa da presença do cliente, né? Somente do funcionário, né? Por exemplo, vou dar exemplo aí de um tipo de produção de produto. Confeccionar canecas, confecção de camisetas, montagem de caixa. Então, tudo isso aí são tipos de produção, né? No caso de produto. Aí tem até uma figura ilustrativa, que é a figura 2.1. Já os serviços, eles precisam da presença do cliente, já é o contrário, né? Por exemplo, o que poderia ser um tipo de serviço? Um tipo de serviço, um projeto de tipo de serviço, é isso que eu quero dizer. Abertura de uma conta bancária, né? É um tipo de serviço, é um tipo de projeto. O cabeleireiro, dar aulas, né? Um projeto, né? Um tipo de serviço. Então, você vai ler a estrutura que eu separei para vocês, né, da atividade relativa, que você vai conseguir diferenciar esses dois tipos de projetos, o tipo de produto e o tipo de serviço. Mas eu já expliquei aqui bem claro que o tipo de projeto de produto não precisa do cliente, ali, né, no tete a tete. Já o produto de serviço, que é contas bancárias, ministrar aula, cabeleireiro, é um projeto diferenciado. Então, nisso, existem os conceitos. Existe conceito, né, de cada um. Existe a tiragem, né, que são as pessoas responsáveis pelas escolhas desse conceito. Existe o projeto preliminar, existe a avaliação e a melhoria, tudo isso. Existe a prototipagem do projeto. Então, tudo isso aí são ícones que compõem esses tipos de produtos, né? De projeto, de produto, de projeto de serviço. Então, resumindo aqui, a gente percebeu uma diferença básica entre o projeto tipo de serviço e o projeto tipo de produto, né? Mas o que existe? É uma relação que existe entre eles, né? Então, tanto um como o outro, eles utilizam de um momento. Concorda comigo? Então, e sempre é necessário algo novo em um projeto, né? Você está disponibilizando algo novo, ou tão novo para quem está fazendo o projeto, ou novo para quem está recebendo. Depois disso, vocês vão estar respondendo a atividade de aprendizagem, né? Que são conceitos, e tem 2 atividades aí para vocês estão respondendo, né? Depois vocês podem pesquisar, pessoal, mais informações nas mídias, coletando informações para que vocês tenham mais embasamento. Não fica só aqui nessa aula comigo ou com conteúdo. Pesquisa mais sobre isso para abranger mais o conhecimento de vocês. Ok? Hoje a aula ficou um pouco mais extensa porque a gente falou de 2 tópicos, 2 aulas em uma só. Ok? É isso aí, muito obrigada.